de ter serviços mais rápidos. Inclusive porque a economia cada vez mais exige que você seja um agente econômico mais ágil e mais rápido. Talvez a gente chegue um dia que a distopia do Orwell se realize. Mas isso não vai evitar ninguém de continuar usando o sistema. Todo mundo está submetido aos mecanismos às tecnologias de informação. Quando você faz banking, né, você está usando, mexendo na sua conta. Quando você está comprando viagem, passagem de avião. Quando você está escolhendo comida para entregar num restaurante. Quer dizer, são milhares. Quando você está comprando, sei lá, remédio em farmácia. São milhares de espaços onde você pode produzir essas experiências. Agora, não há nenhuma dúvida que as gerações mais jovens, elas são mais adictas a isso tudo. E nesse sentido, há pessoas mais velhas que de repente, no próprio trabalho, usa menos esse tipo de tecnologia da informação do que alguém que está, de fato, 24 horas vezes 7, como a gente quer, 24 horas por dia, né? Pendurado nesse tipo de coisa, seja no trabalho, seja nas relações afetivas, você provavelmente vai produzir mais rastro. Né? Então, apesar de que todo mundo em algum grau está sob controle, mas é importante que esse controle não é necessariamente alguém que está lá controlando você. É uma rede de dados. Alguém hoje, para não ser controlado, no sentido de não receber ofertas através de algoritmos ou coisas assim, alguém que talvez tenha consumo zero de qualquer tipo de rede, pague tudo em cash, sei lá, tudo fisicamente, né? Mas isso é muito raro hoje em dia. Você acha que, de fato, Estado e empresas privadas estão aliadas e alinhadas nessa exploração dos nossos rastros digitais? Eu acho que é uma questão do pressuposto, então, na hermenêutica marxista. Evidentemente, há um conjunto de atores que exploram e um conjunto de atores que são explorados. E aí, nesse sentido, o Estado e o mercado se unem para usar as experiências que as pessoas têm para seus interesses próprios. Tipo o mercado para fazer com que você compre mais tênis, sei lá. E o Estado para conseguir controlar seu rosto e usar como um mecanismo de segurança nos aeroportos. Mas eu acho que a questão vai um pouco além. O Estado depende das empresas para produzir essas ferramentas. Né? A não ser estados como a China, e aí olhe lá, em que tudo é meio Estado e meio mercado, mas se você falar no mundo ocidental, inclusive dos Estados Unidos, são essas empresas que produzem as grandes ferramentas que o Estado vai usar. Então o Estado precisa dessas empresas, inclusive para usar as ferramentas que elas é que são as criadoras e criativas. Por exemplo? Não, como é que o Estado vai criar o Google, por exemplo? Ou o Instagram? Ou o Estado não é ele que produz isso daí. Ele compra serviços. E ao mesmo tempo, o Estado usa essas ferramentas e em troca o Estado americano deu a tal da neutralidade da internet, que é uma questão que ela e muita gente fala, e essa neutralidade significa que as Big Techs, elas não são empresas que fazem editoria de conteúdo, mas elas são simplesmente empresas que passam conteúdos. Elas não são empresas de mídia, por exemplo, que tem que ter de editor, que tem que ter gatekeeping, como se fala, responsabilidade. A neutralidade da internet é o presente
que as empresas americanas receberam em troca das empresas americanas oferecerem tecnologia para o Estado, por exemplo, de reconhecimento facial, por exemplo. A minha impressão, Thaís, é que assim, vamos pegar um exemplo concreto. Vamos pegar a ideia do reconhecimento facial, por exemplo, nas cidades. Vamos pegar, por exemplo, o fato anterior, um passo atrás disso, do número de câmeras que tem nas cidades, inclusive em cidades como Londres, que dizem que tem mais câmera, não sei. E que o Estado, a polícia, pode, inclusive, pedir acesso a câmeras privadas de empresas, né? De condomínios e investigações. Então, essas câmeras produzem a sensação de segurança para muita gente, mas ao mesmo tempo essas câmeras capturam imagens. De vez em quando aí tem um escândalo na internet de um casal que é pego se pegando numa festa de final de ano da firma, num canto, e que não devia estar fazendo aquilo. Um passo adiante é o reconhecimento facial, mas há uma analogia nas duas situações. Quer dizer, por um lado, isso agiliza o processo na cidade, isso pode criar mecanismos de repressão ao crime, no sentido de criar um ambiente em que seja mais perigoso você causar o crime. Câmaras em policiais, por exemplo, é visto como uma forma de você coibir violência policial, ao mesmo tempo que protege a pessoa que o policial estaria possivelmente exercendo violência, protege ele, policial, que essa é a defesa dos policiais, porque protege ele daquilo que pode ser uma mentira da pessoa que ele prendeu. Então, esses são exemplos. Ao mesmo tempo, o reconhecimento facial pode estabelecer controle sobre você, porque, veja bem, não é alguém reconhecendo você, é uma rede de dados que circula por uma rede de inteligência artificial que é capaz de organizar esses dados num nível que ninguém nunca organizou, certo? Insistindo na analogia, é como se pela primeira vez a gente conseguisse conviver em alguma medida com uma entidade onisciente e onipresente, né? Que sabe tudo, está em todo lugar, que tem uma capacidade de armazenamento de informação gigantesca. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Ao mesmo tempo, isso pode fazer com que você não precise ficar carregando documento com você. Para entrar no avião, aquela coisa de putz, esqueci a carteira, a carta de habilitação, o RG, como é que eu... Não, você passa, reconhece você, você entra e acabou. Inclusive, se você for ladrão, bandido, já tem os seus dados em algum lugar, você não entra. Então, eu acho que esse é o problema, Thaís, dessa questão. É que não há solução. Porque é um tipo de ferramenta que, ao mesmo tempo que produz lado positivo, produz lado negativo. Mas isso é a modernização. Quer dizer, você vai fazer uma bateria de exames. Antes, você tinha que buscar no laboratório, daí você tinha que levar ao médico. Já há algum tempo, o médico tem um código que ele acessa o resultado dos exames na plataforma do próprio laboratório. Isso agiliza o diagnóstico, que pode ser inclusive um diagnóstico negativo, né? Negativo no sentido que venha com algum quadro clínico que exija atenção e cuidado, né? Isso agiliza a medicação, algum processo cirúrgico, né? Mas, evidentemente, em algum momento, companhias de seguro de saúde, como já teve essa polêmica um ano atrás no Brasil, ou 2 anos, não lembro mais, acerca de portabilidade de uma seguradora para outra, você pode chegar no momento em que companhias de seguro têm acesso a todo esse repertório de informação e consiga customizar uma apólice para você. Aqui é uma previsão científica, não é nem previsão.
São dados precisos que tem sobre o seu portfólio médico, que vai gerar, dizem as seguradoras de saúde, um custo mais justo. A posição de se é ruim ou é bom e ruim. Aliás, como tudo, né? Principalmente no processo de modernização. Eu não vejo saída para isso. A gente pode chegar numa situação no mundo em que a gente viva uma distopia lá Orwell, né? O Bauman tem razão quando diz que a gente é agente ativo, e a gente gosta, porque a gente gosta de ter serviços mais rápidos. Inclusive porque a economia cada vez mais exige que você seja um agente econômico mais ágil e mais rápido. Talvez a gente chegue um dia que a distopia do Orwell se realize. Mas isso não vai evitar ninguém de continuar usando o sistema. As redes sociais têm uma certa vocação polarizadora, né? De bolha. Principalmente quando você está... Eu acho que principalmente as pessoas que estão a fim de encontrar alguma forma de salvar o mundo, que é o tipo de gente que eu não confio. Já escrevi isso várias vezes. Esse povo que acha que é do bem, que é muito lindo, que só tem bons sentimentos. Ou então os tarados malucos, né? Porque eles são meio que... É aquele cara que acha que quer salvar o mundo e aquele cara que não pega menina nenhuma. São simétricos. Normalmente quem reflete sobre algoritmo, inteligência artificial, cita essa frase. A frase de Santo Agostinho, na verdade, é que Deus sabe mais de mim do que eu sei de mim mesmo, porque ele é mais íntimo de mim do que eu sou de mim mesmo. E a analogia, digamos assim, a ironia da ideia está no fato de que aí o algoritmo estaria de alguma forma no lugar de Deus. Mas a gente pode explicar um pouco. Eu não acho que na altura que nós estamos, a gente já possa dizer isso de uma forma tão evidente. No primeiro momento, essa frase remete, por exemplo, ao que alguém, na posse de um algoritmo, pode, por exemplo, identificar todas as perguntas que você fez no Google. A gente sabe que as pessoas normalmente tendem a fazer uso de mídias e ferramentas como Instagram, por exemplo, numa chave narcísica, onde você projeta aquilo que você gostaria de ser, a vida que você gostaria de ter. Então, há uma certa edição da vida. Nos buscadores você não tem isso, porque se você mentir para o Google, você não vai ter a resposta que você quer. Então você precisa dizer exatamente o que você quer, e ao dizer o que você quer, evidentemente você vai deixar então aí um rastro, né, sobre um rastro a partir do que você buscou, e esse rastro a partir do que você buscou faz com que o algoritmo, por exemplo, saiba de alguma forma hierarquizar as referências que ele vai oferecer para você acerca do que você perguntou, por exemplo. Digamos assim, o primeiro entendimento da frase que o algoritmo sabe mais de mim do que eu sei de mim mesmo, está aí. Está na ciência dos dados, está no que em 2014 foi chamado pelo Alex Pentland, pesquisador do Media Lab, de física social, no sentido de que você vai deixando rastros. Claro que você pode juntar com todas as ferramentas das redes, mas os buscadores são vistos como uma espécie de oráculo, onde as pessoas estão de alguma forma nua diante dele, porque elas estão de fato perguntando o que elas querem. Por isso é aí, e há uma tendência inclusive que as próprias pesquisas cada vez mais migrem para esse tipo de análise. Um outro sentido da frase "o algoritmo sabe mais de mim do que eu sei de mim mesmo", já num sentido um pouco mais profundo, tem a ver com o que muita gente inclusive chama de capitalismo de vigilância, que é a ideia de que o acúmulo de informação e com a capacidade não completamente clara, digamos assim, aos mecanismos regulatórios que, por exemplo, o governo americano pode tentar estabelecer sobre o Google ou qualquer outro governo, Comunidade Europeia e tal. Os buscadores, o Google como o maior deles, vai construindo uma espécie de resto, né? Ou um contingente de dados e informações sobre você que, se a gente pensava que um bom marqueteiro é aquele que sabe o que você vai querer daqui 2 anos e você ainda não sabe, e quando você chegar lá, você vai encontrar o produto que você queria, porque ele foi capaz de capturar e entender
as tendências de comportamento vigente naquele momento social, com a entrada da inteligência artificial associada a esse espécie de resto, ou esse conteúdo colateral de informação, de rastro que a gente vai deixando nas redes, esse algoritmo ou essa inteligência artificial, né, ela será capaz então não só de saber o que você vai querer daqui 2 anos, mas ela vai saber o que você quer agora, ela vai ter informação suficiente sobre o que você fez ontem, sobre seus hábitos de consumo, sobre sua condição médica, sobre para onde você vai nas férias, sobre o que você vê na televisão, o que você baixa aqui e ali para assistir, e esse conteúdo todo, inclusive com informações que não seria o foco principal da sua busca. Então essa ferramenta ela vai conseguir saber mais de você do que você sabe de si mesmo, porque na verdade esse é o medo de muita gente. Ela vai moldar o seu desejo no sentido de que ela vai oferecendo a você cada vez mais produtos, né? E esses produtos vão estar cada vez mais certeiros em cima do seu desejo, porque aquela velha questão, o marketing descobre o seu desejo, ou o marketing molda o seu desejo, nesse nível ficaria de uma forma tão gritante que os críticos dessas ferramentas entendem que, num dado momento, o capitalismo já está migrando para uma situação e que ele vai nos vigiando, ele vai moldando o nosso desejo, o nosso pensamento, a partir justamente da nossa relação com as redes sociais. É uma pergunta interessante, né? Porque, inclusive, é uma pergunta que vai desde a mais sociologia profunda a temas bobos como lifestyle, né? Tem tudo a ver. Depende muito de questões muito contextuais, né? De você, eu quero dizer, de mim, de todo mundo. Uma pessoa que já construiu a carreira há algum tempo, ela tem uma maior maleabilidade e não ser on o tempo inteiro. É claro, você ser uma pessoa off hoje o tempo todo é difícil. Se você for muito rico, você até pode posar de off 24/7, porque alguém vai estar on produzindo sua vida e seu dinheiro. Mas, evidentemente, se você tiver amigos, em alguma medida você vai ser on para conseguir se comunicar com esses amigos. Então, off 100% só se você for aquele tipo de pessoa loner que tem uma cabana nas Montanhas Rochosas, no Colorado, e é uma pessoa bem esquisita. Agora, você pode ser mais ou menos off, mais ou menos on, né? E não ser on o tempo inteiro. Eu acho que uma pessoa on o tempo inteiro hoje, ela tende a ser normalmente mais jovem, depender de network digital para conseguir trabalhar, para construir uma vida social, para ter algum tipo de horizonte, para dominar todas as ferramentas cada vez mais importantes para você fazer, digamos assim, a sua carreira profissional, né? Então, a tendência é que os mais jovens tenham que ser o tempo inteiro on. Agora, é razoável você ser mais ou menos off? Primeiro, se você não tiver a cultura ansiosa de saber tudo que está acontecendo o tempo inteiro. Se a sua vida profissional tiver uma base solidamente off, porque ela tenha sido construída antes de todo mundo ser on-dependent, então acho que dá para ter aí um meio de campo razoável, né? E se você for razoavelmente off daquilo que a maioria das pessoas é obcecadamente on, como, por exemplo, ficar querendo saber tudo via internet e tal, talvez você se sobreviva um pouco melhor. Eu diria, se você vê uma pessoa hoje no aeroporto lendo um livro, é provável que ela seja mais ou menos off, e tem uma característica nisso tudo, né? Ser um pouco off é, sem dúvida nenhuma, uma das formas mais típicas contemporâneas de você ser elegante. A gente pode respondê-la em duas dimensões. A primeira dimensão, no sentido sociológico, digamos estrutural, é muito difícil você ser sólido em tempos líquidos, porque os meios de produção, os meios materiais que conduzem a vida, eles vão liquidificando tudo, inclusive você.
A cada dia é uma narrativa, a cada dia é uma ferramenta nova de comunicação, a cada dia você tem que estar lidando com inovações, essa palavra brega que o mercado acha que é linda. A cada dia você tem que estar fazendo uma nova versão de si mesmo, uma versão melhor de si mesmo. A cada dia você tem que assimilar novos meios de produção e organização da sua vida. A cada dia você tem que ter novas metas, você tem que bater novas métricas. Nesse sentido, é muito difícil você permanecer sólido num universo que vai se liquidificando. E isso, por exemplo, é muito claro no pânico dos mais jovens, sabendo que tem que ter uma carreira no mundo corporativo meteórica, porque a partir dos 30 e poucos, alguém de 20 e poucos vai puxar o tapete dele, assim como dos mais velhos que vão chegando lá nos 50 e sabem que vão levar um pé na bunda do mundo corporativo e vão ter que virar, sei lá, empresário de geleia natural ou alguma coisa assim. Por outro lado, a gente pode pensar numa resposta no nível talvez mais individual, mais psicológico, eu arriscaria dizer com todo cuidado mais espiritual, que é ser sólido em época líquida. Talvez comece por você não dar muita bola para que todo mundo goste de você, continuar lendo livros clássicos ao invés de achar que o último livro de autoajuda e motivacional resolve seus problemas, porque a vida não tem solução. Você vai coping, como se fala em inglês, você vai lidando, você vai ensaiando determinados movimentos e muito desses ensaios depende daquilo que nossos próprios ancestrais conheceram, e para isso você precisa ter um certo repertório, inclusive de leitura. Para ser sólido, você não pode simplesmente aderir ao marketing, acreditar que o marketing de fato está narrando o que a vida traz de alguma realidade. Basicamente, você tem que ser cético com a ideia de que a vida deve ser uma agenda de prosperidade. Redes sociais têm uma certa vocação polarizadora, né? De bolha, principalmente quando você tá... Eu acho principalmente as pessoas que estão a fim de encontrar alguma forma de salvar o mundo, que é tipo de gente que eu não confio. Já escrevi isso várias vezes. Esse povo que acha que é do bem, que é muito lindo, que só tem bons sentimentos. Ou então os tarados malucos, né? Porque eles são meio que... É aquele cara que acha que quer salvar o mundo e aquele cara que não pega menina nenhuma. São simétricos.